Você sabe como a paralisação do governo americano pode afetar você e os seus investimentos? Dia 30 de setembro era o prazo limite para o governo americano chegar a um acordo sobre o orçamento de 2026. Como isso não aconteceu, agora a gente está vivenciando a paralisação parcial dos serviços não essenciais do governo americano. E como isso afeta a nossa vida e os nossos investimentos aqui no Brasil? Primeiro, cabe lembrar que essa não é a primeira vez que acontece essa paralisação parcial, nem é a primeira vez que acontece essa paralisação no governo Trump. Mas cabe lembrar também que não é uma crise econômica, é uma crise política. E apesar de geralmente crises políticas afetarem a economia, essa especificamente, quando a gente olha o histórico, né, de paralisação, ela não afeta tanto assim a parte financeira, né, a parte econômica do país e do mundo. Um ponto importante para o investidor sobre essa paralisação é que foi divulgado a variação de empregos privados, né, o ADP. E a expectativa era de geração de 50 e poucas mil vagas de emprego por lá. Só que o que a gente teve foi a demissão de 32 mil pessoas. Então esse já é um dado preocupante e que num ambiente normal pressionaria o Fed a realizar o corte de juros. E o corte de juros é algo benéfico para a economia não só dos Estados Unidos, mas também para a global, pelo que a gente já tinha dito antes. Corte de juros por lá, o dinheiro flui para o mundo. E qual é o problema disso? O problema é que a instituição responsável pela divulgação desses números já anunciou que provavelmente ela não vai conseguir divulgar os dados de emprego de sexta-feira, sendo que esse próximo de sexta-feira ele é um dos principais para a tomada de decisão do Fed. Sendo assim, o último que a gente teve pode ter sido esse que a gente viu queda na taxa de empregos, o que levantaria muitas incertezas e acabaria por ou fazer o Fed cortar juros demais, já que ele teria como base um número muito ruim, ou então não fazer nada, o que também prejudicaria. Todas as vezes que o Fed ele foi muito brusco numa tomada de decisão sobre os juros, prejudicou o mercado. Mas também, para o momento atual, ficar parado não é interessante, né? Isso porque, como o próprio Jeremy Powell falou quando fez o último corte de juros, a preocupação maior hoje do Fed é sobre emprego. Então, toda decisão dele tem por base essa questão dos empregos. Sendo assim, uma incerteza pode desestabilizar o mercado, mas inicialmente a paralisação ela não afeta grande coisa. E só para constar, alguns economistas têm achado que essa paralisação deve durar mais ou menos uma semana até chegarem a um acordo. Lembrando que nada disso é recomendação de investimento e que eu não vou no direct de ninguém fazer oferta de investimento com retorno rápido, garantido e exorbitante. E para mais conteúdos que te ajudam a investir melhor, me segue.